Olá, pessoal! Mais um exercício de física para cálculo de equilíbrio em objetos articulados. Logo, entra o cálculo do torque ou momento de força, sempre que há uma articulação que possibilita o giro de um objeto. Então, vamos para o exercício. Uma barra homogênea de peso 100 newtons é articulada em A e mantida em equilíbrio por meio do fio BC. Em B, é suspenso um peso de 200 newtons. Determine a intensidade da força que traciona o fio BC e a reação da articulação nas componentes horizontal e vertical. Bom, primeiro a gente tem que ver onde está a articulação. Olha só, a articulação está aqui, ó, uma espécie de parafuso, tá vendo? Aqui está a articulação. Essa barra, ela tem a tendência de descer, né? Ainda mais colocando um peso aqui. Então, esse peso, essa força-peso, ela quer fazer o objeto descer, força do peso, né? Do corpo, né? Do corpo B, fazendo com que a barra queira descer, né? No sentido horário aqui. Acontece que esse fio, e aí aparece uma força no fio que a gente chama de força de tração, né? Que é a força do fio. Só que essa força, ela tá em ângulo, ok? Em relação à horizontal. E ele não deu o ângulo. É por isso que aqui eu deixei destacado o seguinte: mesmo sem o ângulo, você consegue calcular quem é o seno e o cosseno. Então, antes de mais nada, a gente vai fazer uma decomposição dessa força no eixo horizontal, dizendo, olha, essa aqui é uma força Fx e uma força Fy, que é a força vertical para cima, ok? Então, a força do fio, por estar em ângulo, ela tem duas componentes, que é a força em X e a força em Y. Então, a gente não vai utilizar ela em ângulo, a gente tira o ângulo, tira a força e coloca as componentes da força que está em ângulo, ok? Já as forças de reação da articulação, uma tá para cá, que eu vou chamar de reação no eixo X, e a outra tá para cima, na articulação, que eu vou chamar de reação em Y. Pronto. A primeira coisa para a gente calcular o equilíbrio é partir de dois pressupostos. Primeiro, a força resultante tem que ser zero. E o torque, no caso aqui na articulação, no ponto A, também tem que ser zero. Lembrando que torque ou momento de força é força vezes a distância entre a força e a articulação. A gente não vai colocar o seno porque a gente já fez a decomposição das forças, né? O que acontece é que essas duas forças aqui que estão na horizontal, como elas estão uma no sentido para a esquerda e outra no sentido para a direita, a gente diz que no eixo X, na horizontal, essas duas forças elas têm o mesmo valor. Então, quem é o Rx? É o Fx, que a gente vai calcular quanto vale. Já no eixo Y, a gente tem as forças verticais, que são a RY mais a FY, que vai ser igual a peso da
do objeto, né? Desse corpo B e o peso da barra. Então, deixa eu trocar esse peso aqui. Vamos colocar um peso do corpo aqui, né? Para não confundir. E o peso da barra, ele vai estar no meio da barra. Para baixo, claro, né? Aqui é o peso da barra, ok? Então, agora sim, agora a gente tem todas as equações. O R, a reação em Y mais a força em Y, vai ter que ser igual às forças que estão para baixo na vertical, que é o peso da barra mais o peso do corpo. Pronto. Então, agora a gente já tem as equações da força. Agora a gente vai ver a força, a equação do torque. O torque em A tem que ser zero. Então, a gente tem que colocar as forças e as distâncias das forças até o braço para calcular o equilíbrio, onde não haverá torque. Agora, note, em A, eu não vou colocar o torque tanto da reação X como da reação Y, porque está em cima do eixo de giro. Então, a distância da aplicação da força, ó, porque torque é força vezes distância. A distância da aplicação da força até o lugar do giro, no caso das reações, é zero. Então, para o cálculo do torque em a gente não utiliza colocar o Rx nem o Ry. A gente vai colocar as outras forças. Quais? A força Fy, a força P da barra e o peso do corpo, ok? Primeiro, antes de tudo, lembrando que tanto o peso da barra como o peso do corpo quer puxar a barra para baixo, então vai girar no sentido horário, logo negativo tanto para esse peso como para esse peso. Já a força de tração no eixo Y quer suspender a barra para cima, logo o giro é anti-horário, logo positivo. Agora, quem é Fy? Então, olha só, Fy, ele é, se o ângulo do fio é esse daqui, vamos colocar aqui, tá? Ó, o fio tá aqui, o fio tração, né? Tem o eixo, a tração no eixo Y e a tração no eixo X, ok? Até? Ah, tá bom. Ok? Tudo bem? Então, esse vetor aqui, ele pode ser trasladado para cá para justamente formar o ângulo de 90 graus. Então, este ângulo aqui, que eu não sei qual é, me indica que o TY é com seno. E como é que eu calculo o seno do ângulo? Olha só, o seno do ângulo, a gente pega o cateto oposto, que mede quanto? Olha só, 3, dividido, olha só, pela hipotenusa, que é 5. Ora, 3 dividido por 5, se fosse 30, dividido por 5, seria 6. Como é 3? É 0,6. Então, embora eu não saiba o ângulo, esse ângulo aqui eu não sei, mas eu sei que o seno desse ângulo vale 0,6. Já o cosseno do ângulo é o cateto adjacente, ó, dividido pela hipotenusa. Quem é meu cateto adjacente? É 4. E a hipotenusa, 5. Então, de novo, ó, se fosse 40 dividido por 5 não dava 8, como é 4, é 0,8. Então, vamos lá. Como é que eu calculo o torque? Eu vou usar o Fy, que é positivo, e quem é o Fy? Ele está com seno, né? Então, eu vou escrever F vezes o seno do ângulo vezes a distância até o eixo, que no caso aqui é da força Fy, até o eixo é 4. Agora vamos para as forças da peso, tudo negativo.
peso do corpo, vezes, tá no ângulo, não tem problema nenhum, aqui tá, não precisa de ângulo nenhum, vezes 4, não é isso? Menos o peso da barra, vezes a metade, que é 2, ok? Isso tudo vai ter que ser igual a 0, certo? Até aí tudo bem. Então, bora lá para calcular. O seno do ângulo, a gente já viu que dá 0,6. Então, F vezes 0,6 vezes 4 menos o peso do corpo. O peso do corpo é 200. 200 vezes 4 menos o peso da barra. 100 vezes 2, tudo tem que dar 0. Vou passar um traço aqui, né? Então, agora vamos calcular essa força, que é a força de tração, né? Que vai ficar o quê? 2,4, né? Porque se fosse 6 vezes 4, seria 24. Mas como é 0,6, é 2,4F menos 800, porque 200 vezes 4 é 800, menos 100 vezes 200, 100 vezes 2, 200, igual a 0. Logo, F é igual, 800 com 200 dá 1.000 negativo. Passa para lá, fica 1.000 positivo, dividido por 2,4. Horas, o que é o 2,4 se não 24 dividido por 10? E quando a gente tem uma divisão, ou seja, no denominador eu tenho um outro denominador, eu posso subir com esse 10 para cá. Então, eu vou apagar esse 10 aqui e colocar ele aqui no numerador, ok? Opa, 10, né? Não sei. Pronto. Então, quanto vai dar isso aqui? Isso vai dar 10.000, né? Que são 4 zeros, dividido por 24. Isso não dá para gente um valor exato, não. Mas 10.000 dividido por 4, a gente pode simplificar por 8, tá? Divide aqui por 8 e divide aqui por 8. Isso vai nos dar 1.250 dividido por 3. Essa é a força F. Bom, mas a gente já achou a força de tração. Então, a força de tração é 1.250 dividido por 3. Agora, a gente tem que calcular a força da reação em X e a força de reação em Y. Olha só, Rx é quem? Não é Fx? Se Fy estava com o seno, olha aqui, ó, a força aqui é o seno, a força em X é o cosseno. Então, vai ser F vezes cosseno do ângulo. Vamos apagar aqui. Depois a gente recupera isso aqui, ok? Então, bora lá. Calcular isso aqui, né? Então, o Rx vai ser o F. F a gente acabou de calcular. 1.250 dividido por 3 vezes o cosseno do ângulo. A gente já calculou, é 0,8, né? 0,8, gente, é a mesma coisa que 8 dividido por 10, né? Então, quanto é que vai ser, ó? Esse zero aqui eu posso matar com esse zero. E aí, 125 vezes 8 vai nos dar 4, né? Daria 500. Então, vai dar 1.000 dividido por 3 newtons.
E agora vamos calcular o último, né? Vou colocar aqui um tracinho para separar para o cálculo do RY. Lembrando que o RY mais o FY tem que ser igual ao peso da barra mais o peso da carga. Só que a gente já sabe que o peso da barra, que é 100, e o peso da carga, que é 200, isso vai dar 300. Passando o FY para lá, fica menos FY. Ora, quem é FY? É o F seno, né? Menos o F. O F a gente já sabe, ó. 1.250 dividido por 3, vezes o seno. O seno é 0,6, que é a mesma coisa que 6 dividido por 10. Agora, bora simplificar. Esse 0 você corta com esse 0. Esse 6 você divide com 3, que dá 2. Logo, 125 vezes 2, o RY vai ser... Opa, desculpa, tudo isso deu 250, calma lá. Opa, não, tô me precipitando, vamos lá. Então, tudo isso deu 250, né? Então, quem é o RY? O RY é 300, daqui, ó, 300, menos tudo isso deu 250, menos 250. Logo, o meu RY, ou seja, a reação na vertical, vai ser 50 newtons. Então, quais são os valores? O F a gente calculou que deu 1.250 dividido por 3. A reação no X, Rx, deu 1.000 dividido por 3. E a reação em Y deu 50 newtons. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.